quer que seja, estava desejosa de ficar bem com Deus. E isto é algo tremendo. É algo muito importante. Vamos descobrir que mais de 3.000 homens e mulheres aceitaram ao Senhor Jesus Cristo naquele dia. Quantos daqueles também foram batizados com o Espírito Santo? Eu não sei. Mas, de qualquer forma, esta é a resposta da mensagem de Pedro. O Espírito Santo, ele traz uma ação. Sempre. O que devemos fazer? Sim. Isto é uma verdade tremenda, é um mover do Espírito Santo na vida da pessoa. Eu estou indo para essa direção e agora o que eu faço? Para onde eu devo ir? Eles foram trazidos a uma realização, como funciona com todos que são trazidos para Cristo. E o efeito é diferente para cada pessoa. Alguns ficam muito agitados, outros ficam quietos, mas tudo é o Espírito Santo. E mostra que aquela pessoa, em primeiro lugar, nas palavras "que faremos, pois", eles estavam convencidos em seus corações que eram pecadores, e aquela pessoa que está vindo para Cristo tem que entender que são pecadoras. Como alguém já disse, eu sinto que estou pendurado perto do inferno como a corda. Isso é muito ruim. E eles sentem isto. E também eles começam a entender que Jesus Cristo é a única resposta. Não há outra resposta. Não há outra resposta. E estas são as coisas que o Espírito Santo faz para o incrédulo. Para o crente é tudo diferente. Como já falamos no programa anterior, ele vai encorajar os corações e exaltar a pessoa, fortalecer a pessoa. E todos nós aqui já experimentamos ele fazer isto às vezes para nós e é uma benção. Mas parece que é algo meio negativo para as pessoas. Até na igreja, infelizmente. Como assim, algo negativo? Bem, dizer para alguém que ele é um pecador? A maioria das pessoas não querem ouvir isso. Isto é contrário à mensagem de fazer você se sentir bem. A maioria, o Espírito Santo é aquele que faz isto. Ele é aquele, claro, que convence do pecado. Porque eles acreditam que foi Jesus que disse isto. Então, mas isto é ofensivo. E a maioria das igrejas não querem ofender ninguém. Bem, entendeu? Eu não sei se é ofensivo para a pessoa pela qual o Espírito Santo está trabalhando. Não, com certeza não. Mas eu acho que a maioria das pessoas não querem que isso aconteça nas igrejas, as igrejas neoliberais. Eles não querem falar sobre o pecado, não querem falar sobre a necessidade de um Salvador. Mas isto é uma mensagem positiva. Você não pode ser salvo até que você entenda que você é um pecador. Certo. Você entender que está perdido. Certo. A pessoa que está debaixo da convicção do Espírito Santo, ela entende que existe um pecado e ele é um pecador. Entende que há um lugar chamado inferno e ele vai para lá a não ser que ele se acerte com Deus. Há um lugar chamado céu. E o nome dele pode estar escrito no livro da vida do Cordeiro. E, por último, que Jesus Cristo só pode salvar, mas ninguém pode. Todas estas coisas eu acho que passam na mente do indivíduo, daquela pessoa que está debaixo de convicção do Espírito Santo. Eu escutei o Seymour dizer uma vez, eu li o que ele disse, e eu preguei 1 ou 2 conferências com ele, e ele disse que o poder de convicção do Espírito Santo está tão escasso como os dentes de uma galinha. Agora, isso é escasso, muito escasso, mas é a verdade. É, infelizmente, a verdade. Graças a Deus por aquilo que está acontecendo nas igrejas, aonde for e como que for. Mas não são muitas igrejas. Deixa eu fazer uma pergunta, Bob. Você prega fora daqui, o Dave também. As igrejas que você está, eu sei que varia, vocês dois. O que você sente nessas igrejas? O que está acontecendo lá? A maioria das igrejas que eu vou, e eu acho que o irmão Dave também, são, de certa maneira, afiliadas a este ministério. Certo. Se não oficialmente, mas estão em espírito, Sim. Afiliadas concordando com o que Certo. pregamos, a cruz para a santificação e para a salvação. E estão em concordância conosco, existe uma unidade. Mas o que eu sinto nas igrejas é que, mesmo entre
Bem, deixa eu dizer, o que eu sinto nas igrejas, deixa eu falar assim, eu sinto uma sensibilidade ao mover e o operar do Espírito Santo. Não é, é diferente em cada Claro, igreja, é claro, é diferente em cada indivíduo certo, também. Muitas vezes, às vezes eu estou pregando, eu posso ver, né, as expressões da pessoa, do seu certo. rosto. Sabe, nós pregadores temos que tomar cuidado, fazer isso, né, para não julgarmos as expressões, porque às vezes parece que eles estão bravos, mas no final do culto eles nos dão um abraço e falam obrigado, né? Então você não pode seguir pelas expressões, mas muitas vezes eu sinto no meu espírito que existem pessoas que nos seus espíritos eles estão sendo lidados, o Espírito Santo está tratando com eles. E pode ser até é, uma palavra encorajadora, uma palavra. Não precisa ser necessariamente. Pode ser uma palavra falando até dos benefícios da cruz, por exemplo, falando dos benefícios da salvação, que Jesus cumpriu todas as coisas Sim, para nós no Calvário, e é somente pela graça através da fé que somos salvos e recebemos pela graça através da fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Pode ser uma palavra assim. E você vai ter algumas pessoas que estão felizes, regozijando, né? Você pode ver em seus rostos. E outras pessoas, você pode ver que eles estão em conflito, é uma um convicção. conflito. É um conflito. Mas o Senhor está lidando com eles. Então, sabe, mesmo que se você vai para uma igreja que, na grande maioria, de modo geral, eles estão em acordo, existem visitantes ou talvez existem pessoas, membros daquela igreja, Aham. que naquele culto, o Espírito Santo está lidando com eles sobre algumas coisas. E talvez pode ser o que está pregando, às vezes outra coisa, mas o Espírito Santo ele está lidando com eles. E eu acho que para uma igreja, né, uma igreja individual, a igreja tem que estar aberta para isto. A igreja tem que estar aberta é, para o mover do Espírito Santo, para o Espírito Santo se mover e fazer o que ele quiser. Eu já escutei o Seymour dizer isto algumas vezes, e eu já falei isto há um tempo atrás. Eu mencionei ele um momento atrás também. Ele pastoreou em Bakersfield, na Califórnia, por anos. E estava na rádio lá e também na televisão, mas é, em um período de tempo ele tinha uma das maiores igrejas Assembleias de Deus da nação, na verdade do mundo, naquela época, em 1950 e 60, naquela época. Mas alguém fez uma pergunta para ele, sabe? Como que ele, como que ele foi capaz de ter tantos homens de negócio em Bakersfield que vieram entregar o coração para Cristo? E ele disse que, num domingo em particular, é, haviam muitos visitantes lá da cidade e escutaram ele pela rádio e vieram então para vê-lo ministrar. Talvez não tenha sido a primeira vez que eles estavam lá, mas haviam vários que estavam lá, pessoas influenciais na cidade. E ele disse que o Espírito de Deus começou a se mover naquele domingo de manhã, começou a se mover. E ele viu uma moça que não era nada, ela era muito simples. Será que eu estou fazendo sentido? Ela não era uma pessoa bonita e ela começou a dançar. Você podia olhar para ela, ele disse que ela não podia fazer isso sozinha, porque era tão gracioso, ela não conseguia, mas ela estava dançando no espírito, sem fazer nenhum barulho, não havia nenhuma agitação. Mas ela começou a dançar e ele disse que o poder de convicção entrou no coração daquelas pessoas que estavam lá naquela manhã. E muitos deles entregaram seus corações para Cristo. Foi óbvio que ela não podia fazer aquilo de si mesma. Mesmo aqueles homens que não sabiam nada do Senhor, sabiam que ela não podia fazer aquilo, é impossível. E ele disse, é isto que começou essa igreja, seja o que for. Mas hoje, eu temo que ela não iria dançar muito até que ela fosse impedida. Estou fazendo sentido? Mas o Espírito de Deus trabalha de maneiras diferentes. E eu digo, ele não está sem opções da maneira que ele tem que trabalhar. Ele pode trabalhar de várias maneiras. Então,
E não me importa como ele trabalha, eu só quero que ele trabalhe. Porque quando ele faz uma obra, é feita corretamente, como deve ser feita. Vamos ter um intervalo e, mais uma vez, eu vou pedir para você dizer para os outros sobre o estudo na palavra. Você vai ser abençoado, eles serão abençoados, porque é o estudo da palavra de Deus. É isso, por isso que chamamos um estudo na palavra. E eu sei que você tem alguns amigos que amam estudar a palavra de Deus. Então diga para eles, vai ser uma bênção para eles. Nós voltaremos daqui a pouco. Todo crente deveria estudar a palavra de Deus. Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por James Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site